da Tropicália é que tinha muito forte a bossa nova, que é um fenômeno global, né, da música brasileira, mas essa bossa nova dialogava pouco com a cultura popular, ainda tinha um diálogo com a cultura popular muito, vamos dizer assim, tímido, e ignorava, quando não criticava profundamente, a cultura pop, o rock and roll e coisas do tipo. O que a Tropicália faz? Subverte todas as regras do que é cultura. E entende a cultura como tudo o que é possível. Então, remixa todos os padrões estéticos, quebra todas as possibilidades de você dizer o que é um cânone, o que é os 10 melhores músicas. Subverte isso, não há isso. É a relativização da compreensão do que é estética cultural, totalmente. É valorizar o ser humano enquanto expressão cultural. Então, isso gerou muitas reações e brigas. Até hoje, a grande mídia do Brasil, é comum atacar veementemente Caetano Veloso. Caetano Veloso é uma figura, muitas vezes, absolutamente desancada no Brasil, porque vai falar bem do pagode, vai elogiar o funk. E aí, não, tudo pode ser, porque há uma elite cultural que reconhece isso como lixo cultural. E nunca aceita. E Caetano sempre foi um cara que bateu nisso. E Gilberto Gil, dentro do Ministério da Cultura, trouxe essa inspiração para repensar uma outra lógica totalmente diferente sobre como pensar a cultura do Brasil. Alguns autores chegam a dizer que Gilberto Gil foi o primeiro ministro da cultura do Brasil. Primeiro, porque até então a gente tinha burocratas da cultura, pessoas que pensavam a cultura como uma forma apenas mercantilista ou apenas para alimentar aquilo que já está, aquilo que já é, né? Agora vamos a uma discussão um pouco mais dentro do elemento conceitual, que eu diria, né, do nosso problema, o que é a cultura brasileira. Bom, eu tenho formação em filosofia e uma das coisas que mais me intrigaram quando estudei filosofia foi justamente essa questão do pato e o coelho, né? Que vemos aí, um pato ou um coelho? Ou né? Então, podemos dizer que essa é um dos problemas. A racionalidade ocidental, cartesiana, não consegue entrar na oscilação entre o sim, o não, o dia, a noite. A dialética como movimento é muito difícil para nós. A gente pensa a coisa como, fulano é bom ou é mau, sempre de uma forma maniqueísta. Tal coisa é bela ou feia. É muito difícil para a gente tentar dialogar entre aquilo que a pós-modernidade agora está falando tanto, dessa fluidez do conceito, dessa liquidez do conceito, como diz Bauman também, né? E essa liquidez é um dos aspectos centrais da mestiçagem, do hibridismo cultural, né? A cultura brasileira, eu diria não só brasileira, mas a cultura do mundo é mestiça e muitas vezes não reconhece esse aspecto cultural de fluidez, de possibilidade de absorção, de remixagem, de alternâncias, né? Aí uma provocação com os nossos malaguenses, o quadro de Picasso, que é um quadro híbrido da cultura ocidental, europeia, com a cultura africana, né? Eu diria que esse é um ponto muito importante de se levar a atenção, é reconhecer o quão somos híbridos, o quão somos alternâncias, fluidez. Isso é muito importante para entender cultura. Porque a cultura que se estaciona numa ideia de tradicional, como algo que não evolui, que não avança, é muito perigosa. É o fundamentalismo. Vamos agora fazer a transição dessa questão com o quê? Com um aspecto que é a essência da nossa cultura do mundo hoje, a fluidez do digital. Então, o aporte do digital nessa discussão toda é justamente isso. É como se a gente estivesse chegando a um estágio de nossa mente no mundo, onde agora a gente já pode compreender um pouco mais o que é viver de uma forma fluida, né? Os conceitos, as estéticas, a própria ética, muitas vezes. E isso, com a rede digital, tem uma forma de expansão que é absolutamente revolucionária, que estamos vivendo agora. O entendimento do Ministério da Cultura, das pessoas no Brasil com respeito a isso, na hora que inseriram, né, o acesso à rede, né, nos pontos de cultura, dando um computador, acesso à internet, câmeras, foi pensar isso. Entender que é um potencial para se espalhar no mundo,
né, que nós temos a possibilidade de trocar valor cultural hoje, sem fronteiras, de uma forma como nunca vista antes. É trocar valor. O valor hoje é um valor simbólico. O valor hoje está no símbolo, no signo, na informação, não na matéria, não no átomo. Estamos no quê? Vivendo após, né, a era pós-industrial, alguns dizem, né? Uma das maiores fortunas do mundo é o quê? O cara que detém um código, um software. Então, por quê? E veja, deter um código, os códigos podem ser trocados, podem ser abertos, podem ser combinados, né? A gente no Brasil tem atualmente essa seguinte situação de acesso à internet, né? Apenas 27% dos domicílios no Brasil têm computador, sendo que 76% dos domicílios já têm celular, e o celular está cada vez mais se tornando a ferramenta da internet, né? Nos jovens, que é a cultura que tem a predominância nessa questão, né, de 10 a 15 anos, né, muitos têm acesso em escolas, né, acesso à internet, e cada vez mais o número crescente tem acesso através de lan houses. Lan houses são pequenos, os cibercafés que vocês têm aqui na Europa. Essas lan houses estão virando os centros culturais no Brasil. Elas se propagam, dando acesso à internet pago, com um valor muito pequeno, básico, né? E isso está causando uma revolução. Quanto mais acesso você tem à rede, mais você quebra aquelas concentrações, né, da mídia, da grande mídia, das grandes indústrias culturais, sobre o que é a informação cultural, sobre o que é a informação política, né, e possibilita reações muito interessantes. No Brasil, o fenômeno do Brasil é o Orkut, pouco usado na Europa, né? O Orkut é muito forte nas periferias do Brasil. Você pode chegar, às vezes, em alguns lugares do Brasil e perguntar: você tem internet, tem e-mail? E o cidadão dizer: não tenho internet. Ah, você tem Orkut? Tenho. Virou sinônimo de internet no Brasil, o Orkut. Né? O Orkut, para quem não sabe, é uma rede social tipo Facebook, criado pelo Google, né? Finalizando, a representação dessa questão da cultura digital dentro do programa dos Pontos de Cultura do MINC está materializada nesse projeto, que é uma rede social de discussão de políticas públicas do digital. Entendendo a cultura digital como uma coisa não instrumental, não são apenas máquinas, não são apenas computadores. É uma forma de pensar, uma forma de organizar a sociedade, é uma nova concepção de cidadania, né? Dentro desse espaço e através dessa tag, têm sido organizadas muitas coisas. Agora, há problemas? Sim, há problemas. Porque, como vocês viram, estamos falando de uma cultura de uma grande quantidade, de uma sociedade que nem na era de Gutenberg, ou seja, nem na era do livro, entrou. Então, passou da oralidade para o digital, muitas vezes. É um salto com o qual nós, que de alguma forma fomos da cultura do livro, não sabemos lidar. Vivemos uma crise na educação no Brasil, por conta disso, né? E a gente entende que o caminho é dialogar com esse universo digital, dialogar com essa fluidez dos conceitos, né? Com essas possibilidades, dialogar com o mundo. E isso ultrapassa o Estado, né? Isso ultrapassa o Estado. O grande risco para os pontos de cultura é pensar o Estado como um patrão. O grande desafio é entender que somos todos, no Brasil e no mundo, potenciais pontos de cultura. Obrigado.